Aí. Bom, então assim, ó, o aparelho genital feminino, ele vai ser composto, tá, basicamente por três estruturas, tá bem? Nós vamos encontrar ovários, nós vamos encontrar trompas uterinas e nós vamos encontrar o útero, certo? Aqui o que a gente tem aqui, ó, é uma representação, tá? Uma imagem do néter, e essa imagem aqui ela está tentando mostrar, representar o sistema todo, tá bem? Então aqui nós temos, ó, bem na borda aqui, os ossos ilíacos, tá? Seccionados, cortados. Isso aqui é um corte frontal. Nesse corte aqui, ó, nós temos aqui embaixo, ó, também uma parte dos ossos ilíacos. Aqui nós vamos ter o músculo o períneo, que está fechando inferiormente a base da cavidade pélvica, da bacia, que nossos avós chamavam de bacia, mas hoje nem se usa mais essa nomenclatura. E aí nós vamos ter lá em cima, ó, tá? Deixa eu pegar um lápis aqui. Bem aqui, ó, nós temos então um dos ovários colocados, tá? Nós vamos encontrar um outro lá na mesma altura do outro lado, certo? Esses ovários, eles vão estar ligados ao útero, tá? Através de um ligamento chamado ligamento ovariano, certo? Não é um canal. O ovário não está ligado através de um canal com o útero, pelo contrário. O ovário está ligado com o útero através de um ligamento, ok? Chama ligamento ovariano. Deixa eu limpar aqui. Depois, nós vamos ter, abaixo dos ovários, essa estrutura tortuosa aqui, ó, tá? Essa aqui é a trompa uterina. Vocês talvez encontrem alguns autores ainda tratando por uma nomenclatura antiga chamada trompa de Falópio, tá? Então, isso ainda é possível. Mas a trompa uterina, então, é a responsável, e ela sim é um canal, a trompa uterina é um responsável por trazer o óvulo, tá, para dentro do útero, certo? Mas aí daqui um pouco também a gente vai ver, a gente vai tentar entender que essa trompa uterina, ela não está ligada ao ovário, tá bem? Por mais que a imagem aqui, ó, tá? E aí a gente tem que interpretar que uma imagem é uma imagem plana, ela não é uma imagem 3D. A imagem, ela representa, ela parece, ela dá a impressão de que o útero, como se fosse minha mão aqui, tá? Aliás, perdão, o ovário, e aqui em cima estaria a trompa uterina, que a trompa uterina estaria ligada com o ovário. Mas, na verdade, não. Na verdade, existe um espaço, tá, entre o ovário e a trompa uterina. Ah, mas como que daí o óvulo vai entrar para dentro da trompa uterina e a trompa uterina vai levar esse óvulo para dentro do útero? Isso é o que a gente vai ver daqui um pouquinho, tá bem? Mas já coloquem na cabeça de vocês o seguinte: a trompa uterina não está ligada ao ovário, certo? E existe um espaço entre um e outro, ok? Vamos adiante. Depois, tá? Nós vamos ter esta estrutura aqui, ó, arredondada, com um formato de saco, tá bem? Esse aqui, então, vai ser o útero, certo? Esse útero, ele vai passar por transformações durante o mês, né? Durante o ciclo menstrual. Esse útero, ele vai passar por um processo de involução, ele vai ficar involuído, ele vai ficar fechado, ele vai ficar um pouco mais atrofiado. Num determinado momento do mês, durante o ciclo menstrual, ele vai começar a se preparar, né, para receber uma visita, ele vai começar a arrumar a casinha dele, ele vai começar a juntar elementos, sais minerais, ele vai começar a ficar mais vascularizado, ele vai preparar o endométrio dele para receber, né, uma possível implantação, uma possível gestação, tá? Mas, se lá pelas tantas esse evento não acontece, a casa cai, né? Então vai cair por terra, vai cair por diante todo aquele preparo que o útero fez. E aí a gente vai entrar então, né? A gente não, graças a Deus, eu não, né? As meninas aí vão entrar no processo menstrual. E durante esse processo menstrual vai haver um processo primeiro que a gente vai chamar de fase descamativa, onde o útero ele começa a descamar, ele começa a soltar pequenos fragmentos, pequenos pedaços, tá? Que são pedaços do endométrio. Esse endométrio começa a descascar, então primeiro sai pequenas casquinhas, certo? E depois inicia uma fase chamada de fase hemorrágica, onde vai haver, propriamente dito, a fase de sangramento mesmo, tá? Pensem sempre assim, ó, eu tento fazer analogia sempre com, por exemplo, casquinha, tá? É uma coisa meio nojenta, mas casquinha de ferida, certo? Imaginem que vocês têm um machucado sobre a pele e tem uma casquinha, tá? Vocês vão tirar aquela casquinha
e depois que vocês tiram aquela casquinha começa a sangrar. É o que vai acontecer com o útero. Ele primeiro vai perder pedaços do endométrio, né, vai descamar aquele endométrio, e aí depois que descama aquele endométrio, começa a vir o sangramento propriamente dito, certo? Então, isso são duas fases que vão acontecer durante a menstruação, ok? Não durante o ciclo menstrual. O ciclo menstrual é um ciclo que ele vai levar em torno de 27 dias, tá? São fases distintas durante esse ciclo, mas a menstruação em si é o ato daí que depois de não havendo, né, o processo da implantação embrionária, aí então esse útero ele começa a perder aquele preparo que ele sofreu, que ele teve, né, que ele refez durante os 27 dias, tá bem? Mas isso a gente vai conversando mais para frente. Depois, nós vamos ter bem aqui, ó, um canal, tá? Esse canal é um canal chamado canal vaginal, certo? Aqui nós vamos ter estruturas que são externas desse canal vaginal. E aí, esse canal vaginal, ele vai dar entrada para isto aqui, ó, tá? Ele vai dar acesso ao colo do útero, certo? Que é onde, então, vai haver a penetração do espermatozoide para dentro da cavidade uterina, ok? Só para a gente se entender nessa imagem aqui. Ainda, essas estruturas, elas vão estar todas ligadas, tá? Ligadas à estrutura óssea da cavidade pélvica, ligadas à estrutura muscular da cavidade pélvica, principalmente por essa estrutura aqui, ó, tá? Que é uma estrutura larga, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui está um corte dela, ó. Esse aqui é o ligamento amarelo, tá? O ligamento amarelo, ele é o responsável por, então, deixar todas as estruturas internas, todos os órgãos internos na cavidade pélvica feminina, todos eles ligados, tá? E, digamos assim, de certa forma, ancorados, para que eles não saiam das suas posições, né? E não atrapalhem outras funções orgânicas dos outros órgãos. Então, o ligamento amarelo, ele tem essa função de deixar as estruturas conectadas e deixar elas presas às suas localizações, tá bem? E ainda, né, além de conectar as estruturas internas, os órgãos internos, ele vai ligar, então, juntamente da estrutura óssea do ilíaco e juntamente também da estrutura muscular que a gente vai ter na parte inferior da pelve, ok? Então, essas funções de juntar e de ligar e de aproximar e deixar esses órgãos ancorados nas suas localizações é executada pelo ligamento amarelo, tá bem? Vamos adiante aqui. Qualquer coisa, vocês perguntem aí. Bom, esta aqui, ó, é uma imagem, tá? É uma representação esquemática de um livro de histologia, tá bem? Eu gosto dela pelo seguinte, porque ela mostra para nós, primeiro aqui desse lado, ó, aqui desse lado ela mostra a parte ligamentar, tá? Mostrando esse ligamento, ó, juntando as estruturas, certo? Essas estruturas que a gente falou, aqui está a trompa uterina, aqui está o ovário, ligado pelo ligamento ovariano ao útero, tá? Já vamos ver uma coisa aqui, ó. A trompa uterina, tá? Ela é um canal, certo? Ela tem a função de carregar o óvulo para dentro. Aqui tem essa representação, ó. O óvulo está aqui, certo? E ele está sendo carregado, ó, por dentro da trompa uterina até que ele chegue dentro do útero, certo? Essa trompa uterina, ela vai ter porções, ok? Então, nós vamos ter bem aqui embaixo, ó, uma parte da trompa uterina que era toda cheia de franjas, tá? Toda cheia de pregas. Essa porção aqui da trompa uterina é chamada de fímbrias, tá? Aqui está o nome, ó, fímbrias. Depois, nós vamos encontrar uma parte da tubo-uterina que ela tem essa volta aqui, tá? Ela tem essa circunferência. Essa circunferência leva a pensar, né, sugere a imagem de uma ampola, aquelas ampolas de laboratório, sabe, onde acontecem as misturas. Então, essa região aqui da tubo-uterina é chamada de ampola, tá? Aqui é o nome dela. Depois, essa tubo-uterina, terminada a volta aqui da ampola, ela sofre um processo de estreitamento. Aqui ela fica mais estreita. Vocês podem notar aqui, ó, que ela vem vindo, ó, termina a ampola aqui, ó, e depois a tubo-uterina fica estreita, ó, o canal fica mais estreito.
Essa região de canal estreito é chamada de istmo, certo? E depois vai existir um trecho, ó, porque o útero está começando aqui, tá? E a cavidade interna do útero vai começar aqui, tá bem? Esse trecho aqui, ó, onde a tuba-uterina atravessa a parede do útero, aqui está a parede do útero, ó. Esse trecho ali é chamado de porção intramural da tuba, tá? Ou também podemos chamar de porção uterina da tuba, tá bom? Então, a tuba uterina, ela tem porções, tá? Ela vai ter porções de fímbrias, porções de ampola, porção do istmo e porção da porção uterina da tuba, ok? Essas vão ser as porções que nós vamos encontrar na tuba uterina, tá? Que nós vamos subdividir a tuba uterina. Bom, depois, então, nós vamos ter o ovário, tá? E esse ovário aqui está ele, ó, ligado por um ligamento ao útero, certo? Ligamento é só função de ligar, tá? Não é função de comunicar. Isso são coisas diferentes. Quem vai comunicar a parte externa com a parte interna do útero vai ser a tuba uterina. E essa representação aqui, ó, eu gosto dela porque ela é uma imagem plana, mas ela nos dá justamente essa ideia. Vejam que aqui, ó, eu tenho o ovário, tá? E vejam aqui, ó, o espaço que existe entre o ovário e a tuba uterina. Ah, mas daí então o ovário, ele vai ovular, vai colocar para fora um óvulo, esse óvulo vai cair aonde? Esse óvulo ele cai dentro da cavidade pélvica, tá? Ele cai para fora do ovário, certo? E aí nesse processo de ovulação, aqui, por exemplo, eu tenho o óvulo, tá? E aqui eu tenho a tuba uterina. Então a tuba uterina, as fímbrias, elas se aproximam do óvulo, captam o óvulo e botam o óvulo para dentro da tuba uterina, certo? Então, num primeiro momento, vai haver uma ovulação, tá? A ovulação é o processo de colocar para fora do ovário o óvulo que foi maturado, certo? E aí, então, a fímbria se aproxima aqui do óvulo, pega ele e coloca ele para dentro da tuba uterina, para que ele consiga, então, chegar até dentro do útero, certo? Esse vai ser o processo fisiológico das coisas, ok? Bom, esse ovário aqui, ele já vai nascer histologicamente preparado. Todas as mulheres nascem com o seu ovário, tá? Com uma quantidade limitada de células que vão ser ovuladas ao longo do seu processo reprodutor, tá bem? Ao longo do seu ciclo reprodutor. E o ciclo reprodutor feminino, ele é um pouco variável, tá? Algumas mulheres vão começar por volta dos 13 anos e vão aos 40 anos, outras vão começar por volta dos 11 anos e vão até 42, 44, 45 anos, certo? O ciclo reprodutivo da mulher, ele é um pouco variável de mulher para mulher. A gente tem uma estimativa hoje, tá? Nos nossos dias atuais, que o processo menstrual ele está começando mais cedo, ele começa por volta dos 11 anos nas mulheres, existem mulheres já menstruando aos 10 anos, crianças menstruando aos 10 anos, mas na maior parte das vezes por volta dos 11 anos, e ele está se encerrando, tá? Um pouquinho mais tarde, com a menopausa iniciando por volta dos 43, 44 anos, tá bem? Isso são algumas estimativas. A gente não tem uma certeza, assim, para dizer exatamente, certo? Aliás, em sistema reprodutor feminino, a gente não pode dizer nada, não pode afirmar nada, porque cada mulher tem uma característica diferente, certo? Tem mulheres que vão ter uma fase hemorrágica maior, tem mulheres que vão ter uma fase hemorrágica menor, vão ter mulheres que vão ter cistos ovarianos, tem mulheres que não vão ter cistos ovarianos, tem mulheres que vão ter mais facilidade em ovular, outras vão ter mais dificuldade, tem mulheres que vão reagir de uma forma boa ou de uma forma legal sempre perco o nome, né? Eu chamo de antinenê, dos anticoncepcionais. Tem mulheres que não vão reagir bem aos anticoncepcionais, tem mulheres que vão se adaptar bem ao DIU, tem mulheres que não vão se adaptar ao DIU. Então, ou seja, existe assim, ó, uma gama muito grande dentro do ciclo reprodutor feminino, tá? Uma gama de mulheres muito grande dentro desses ciclos,
ok? E também, claro, que com certeza em função disso, hoje você tem um arsenal bastante grande, né, de técnicas contraceptivas e de técnicas hormonais e, né, de reposição hormonais, então existe, assim, uma quantidade muito grande, muito ampla de coisas, tá bem? Bom, então, assim, esse ovário, ele já nasce, deixa eu ver aqui, como funciona a gravidez ectópica, já chegamos lá. Então, assim, ó, esse ovário, ele vai ter uma quantidade limitada de células, tá? Essas células são chamadas de folículos. Então, imaginem que aqui, ó, existem vários, tá, folículos, ok? Que ao nascimento, que quando a mulher nasce, eles já estão ali preparados, tá bem? E aí, depois do nascimento, todas as meninas, né, elas vão passar por agressões físicas, tá? E aí eu já explico o termo agressões. Agressões físicas, agressões químicas, agressões biológicas, tá? Essas agressões são exposições a agentes, ok? Vocês estão expostas a radiações, né, que são agentes físicos. Vocês estão expostas a medicamentos, né, que são agentes químicos. Vocês estão expostas em processos infecciosos, que são agentes biológicos. Então, ao longo da vida de vocês, vocês vão estar expostos a esses agentes. E aí, estando expostas a esses agentes, os folículos que já nascem, né, ali no ovário, que já estão presentes no ovário após o nascimento, esses folículos também ficam expostos. Por isso se diz, tá, em genética principalmente, que boa parte das alterações autossômicas, tá, elas se devem a fatores genéticos que vêm da mãe, né, ligados ao sexo feminino, porque esses folículos, eles ficaram expostos a esses agentes ao longo da vida de vocês, certo? É diferente da célula do espermatozoide do homem, que o homem só começa a produzir o espermatozoide quando ele entra na puberdade, né? Quando ele chega lá nos seus 12, 13 anos. Até lá, o testículo do homem está ali quietinho, só produzindo hormônio, ele não está produzindo nenhuma célula reprodutiva. Enquanto que a célula reprodutiva feminina, ela já está presente no organismo feminino desde o nascimento, ok? Então, por isso, todos esses processos físicos, químicos e biológicos, eles estão também, de uma forma direta ou indireta, agredindo os folículos presentes no ovário. Então, por isso que se afirma, né, que alterações genéticas, que algumas mutações genéticas que vêm ligadas ao sexo, elas são mutações que elas vêm do sexo feminino, porque esses folículos aqui, eles foram expostos a esses agentes, certo? Então, existe uma série de agentes biológicos também, principalmente, que podem afetar a taxa cromossômica desses folículos e depois aí originar um óvulo, que esse óvulo tem algum tipo de mutação, ok? Mas assim, ó, não é também para deixar de ficar grávida, não. Isso são coisas que, assim, é uma chance em milhões, certo? Disso acontecer. Uma taxa em 100, 200, 300 milhões de uma coisa dessas acontecer. Mas, né, é por isso que se fala que existem doenças hereditárias, né, doenças de alteração cromossômica ligadas ao sexo, e normalmente isso vem do sexo feminino, tá? É por isso que se diz essas coisas, ok? Bom, quando chega, então, no processo ovulatório, e o processo ovulatório ele vai acontecer por volta do 14º ao 17º dia, tá, do processo de menstruação, e aí vamos estabelecer o seguinte, o processo menstrual, ele tem assim, ó, o dia 1, tá, e depois ele tem o dia 27, ok? No meio, nós vamos ter o 14º dia, certo? 14º dia que pode variar para 3 dias a mais ou ele pode variar para 3 dias a menos. O que acontece nesses dias? Oi, ouvem? Escutam? Estão escutando? Agora sim. Beleza. Eu acho que a internet deu uma variada. Tudo certo? Tá. Então, beleza. Seguinte. Aqui, ó, deixa eu só refazer isso aqui de novo, tá bem? Então, olha só.
Travou de novo? Tô escutando. Tá escutando? Eu tô. Tá. É que agora a internet, até com o vento norte, ela trava, né? Verdade. Todo mundo escuta bem? Como é que tá? Tá, beleza. Então, assim, ó. Tá, deixa eu só minimizar aqui. O ciclo menstrual, ele é um ciclo que tem aproximadamente 27 dias, tá bem? Então, nesses 27 dias, a gente traça uma linha de tempo, tá? A linha de tempo não tá nada reta, tá? Onde a gente vai ter o dia 27 e a gente vai ter o dia 1, certo? No meio desse ciclo, nós vamos ter o dia 14, o 14º dia. Esse dia 14, ele pode variar 3 dias para mais, ficando em 17 dias, ou ele pode variar 3 dias para menos, ficando em 13 dias. O que acontece no dia 14? Acontece a ovulação, tá? Do primeiro até o 14º dia, existe um processo de maturação do óvulo, ok? Professor, Oi, não é, dia 11? dia 11? Não. Não, não é 3 e 3? Oi? Não é 3 para um lado e 3 para outro? É 3 para um lado e 3 para o outro. Aqui eu botei 13, né? Tá certo. Aqui é 11, ó. Tá certo. Tá certo. Ah, Obrigado, Guilherme. não, não. Não, nem conta, a gente não sabe fazer mais, né? 14 menos 3, 11. 14 mais 3, 17. Tá certo. Perfeito. Obrigado. Então, assim, ó, no 14º dia vai ocorrer o processo da ovulação. Do primeiro ao 14º dia, acontece o processo de maturação do óvulo, tá bem? E no 14º dia, esse óvulo, então, ele é colocado, ovulado, é colocado para o meio externo, tá bem? Ele vai ter aproximadamente, então, do 14º dia até o 27º dia, tá? Para que ele seja, então, fecundado. Se ele não for fecundado nesse espaço de tempo, tá? No 27º dia, a casa cai. Tá? O que significa que a casa cai? Começa, então, a haver o processo de descamação do útero e começa a haver o processo de menstruação. Tá bem? Esse processo ele vai levar em torno de 7 dias. Tá? Alguns vão levar 4, alguns vão levar 7, alguns vão levar 10, mas é em torno de uma semana, em torno de 4 a 7 dias. Tá? É o que a gente tem. Esse processo aqui, ó, do primeiro ao 14º, do 14º ao 27º dia, é a fase, ovulatória, a fase ovariana, tá bem? Então, do primeiro dia da menstruação, contando o primeiro dia da menstruação, tá? Até o 14º dia é o processo onde aqui, ó, o óvulo, ele começa a sofrer o processo de maturação, onde no 14º dia ele é eliminado para fora do ovário, então esse processo é chamado de ovulação, tá bem? Do 14º dia até o 27º dia, ele vai fazer esse trajeto aqui, ó, tá? Tentando chegar aqui dentro, ok? Nesse meio do caminho, tá? Provavelmente aqui, ó, no terço médio da tuboterina, ele vai encontrar com o espermatozoide, tá bem? E ali vai haver o processo da fecundação. Durante esse processo de fecundação, tá? Olha aqui, ó, aqui foi fecundado o óvulo e o que está vindo aqui agora, ó, já é embrião, tá bem? E aí esse embrião ele vai tentar se implantar, ó, na parede do útero, ok? Esse processo de implantação é chamado de implantação uterina, tá? Ou também a gente pode encontrar um nome bonito chamado de nidação uterina, mas o processo de implantação uterina é o nome mais utilizado, tá bem? A gravidez ectópica. Durante esse processo da fecundação, que ele deve acontecer lá na metade da ampola uterina, tá? Na metade da trompa, esse processo, se ele acontece lá, a fecundação, e se esse grupamento de células ele não chega em tempo de se implantar aqui dentro do útero, tá? Ele pode se implantar aqui, ó, na parede da trompa uterina. Isso é chamado de gravidez ectópica. Tá? É uma gravidez que ela acontece fora do seu lugar.
A gravidez ela deve acontecer dentro do útero. Se ela acontecer em qualquer outro lugar que não seja dentro do útero, ela é chamada de ectópica. E a trompa uterina, ela não tem estrutura, ela não tem anatomia, ela não tem fisiologia, não tem histologia capaz de sustentar um processo gestacional. Então, o que vai acontecer? Vai haver o processo da implantação, no caso da gravidez ectópica, implantação desse grupo de células aqui na parede da trompa uterina, e ali começa a se desenvolver o processo gestacional, começa a crescer o embrião, né? Só que como a parede da trompa não tem capacidade de suportar isso, o que vai acontecer com a parede da trompa? Ela vai explodir, ela vai estourar para dentro da cavidade pélvica. E aí Professor, isso é um evento grave, tá? Vai levar a mulher para a cirurgia de forma imediata, porque pode fazer um processo infeccioso dentro da cavidade pélvica feminina e pode levar a mulher à morte, certo? Então, isso é uma urgência abdominal. Fala, Guilherme. e quando a menina, no caso, toma anticoncepcional, pelo lado, tipo, sempre. O anticoncepcional ele pode trabalhar de duas formas, tá? Ele pode trabalhar impedindo o processo ovulatório, tá? Ou ele pode também desativar a parede do óvulo, impedindo que o óvulo ele tenha a capacidade de fazer penetração do espermatozoide. Ou ainda, uma terceira forma que tem se usado bastante, dependendo do hormônio, isso depende muito da carga hormonal e do tipo de hormônio que cada anticonceptivo usa, tá? Pode acontecer da parede do útero não estar pronta, tá? Ela não ficar pronta e não ficar preparada para o processo da implantação. Se isso não acontece também a implantação. Por mais que o óvulo, ele seja fecundado, tá? Não acontece o processo de implantação aqui na parede do útero. Então, essa gravidez ela não acontece, tá bem? Então, isso depende muito do tipo de hormônio e do tipo de anticoncepcional que é utilizado, tá? Então, dependendo do tipo de anticoncepcional, do tipo de hormônio, nós vamos impedir algum desses processos. Ou vai ser impedido o processo de ovulação, ou vai ser impedido o processo de fecundação, ou vai ser impedido o processo da implantação. Tá? Algum desses processos vai ficar interrompido, ok? Existem, E, inclusive, algumas táticas, né, algumas estratégias de anticoncepcionais, onde as meninas vão emendar uma cartelinha na outra. Né? Terminou o 27º comprimido, se não me engano, já emenda com a próxima carteirinha e isso não permite o processo menstrual, tá? Isso é uma tática, isso é uma técnica, isso é uma estratégia, mas que também vai trazer alguns prejuízos. Então, por exemplo, existe a necessidade, né, o corpo ele precisa dessa oscilação hormonal, certo? Isso não é uma coisa assim que deixa a mulher num estado legal, que ela fique se sentindo bem, não, pelo contrário, ela se sente péssima, né? A variação hormonal é um estado, né, tanto fisiológico quanto emocional para a mulher muito ruim, porque a mulher ela fica se sentindo péssima. Quando ela chega perto assim do processo menstrual, inclusive, é o momento do auge da preparação do útero. Nesse auge da preparação do útero, o que eu tenho? Eu tenho bastante retenção de água, eu tenho bastante retenção de sais minerais, eu começo a ter uma retenção de certos elementos aqui dentro dessa porção do útero. Eu tenho assim, ó, o auge do pico da produção hormonal. E nesse auge do pico da produção hormonal, vai acontecer, inclusive, diminuição da motilidade intestinal, a mulher começa a ficar mais com a sensação de empastamento, com a sensação de estufamento na região do abdômen, ela não vai conseguir não vai fazer cocô, não vai defecar todos os dias de uma forma regular, né? Ela vai se sentir inchada, ela vai sentir com os seios inchados, vai sentir além da barriga inchada, também com as pernas inchadas. Então, é um processo assim desagradável para a grande maioria das mulheres. E ainda, nesse meio do caminho, como vai atingir o pico de produção hormonal e não vai haver o processo da implantação de um embrião, o pico de produção hormonal ele cai de forma brusca, tá? Então, vai haver durante os 27 dias, isso aqui, ó, elevação da produção hormonal, manutenção da produção hormonal e depois tudo cai de forma brusca, de forma muito rápida. E isso causa um desconforto fisiológico muito grande à mulher,
certo? Então, existe a questão da TPM, da tensão pré-menstrual, e isso é uma coisa verdadeira, né? Porque a gente está trabalhando com oscilações hormonais que são muito fortes. Então, isso vai causar enxaqueca, vai causar, né, essas cefaleias intensas, vai causar o transtorno do humor, né? Para algumas mulheres isso é mais intenso, para outras é menos intenso, mas tudo isso são coisas verdadeiras, são coisas que acontecem. Claro que nós homens a gente paga o pato, né? A gente tem que aguentar, mas infelizmente a gente precisa também entender o que está acontecendo. E isso são coisas que vão, né? Vão acontecer normalmente, né? Conhece aquela música Complicada e Perfeitinha, né? Então, aquilo ali é o reflexo perfeito. Quem escreveu aquela música fez poesia. É assim que as coisas acontecem, né? Dentro do ciclo feminino. Professor, Oi. professor, e o período fértil, quando com o uso de anticoncepcional, ele acontece? Aí que eu te disse, depende do tipo de anticoncepcional que está usando. Tá? Então, o período fértil, ele é um período que vai ser da ovulação. Se o anticoncepcional está impedindo a ovulação, o período fértil não vai acontecer. E aí, a questão do período fértil, Ah, tá, tá. tá? Só falar essa última O coisa antes período de fechar. fértil ali seria, do ciclo menstrual, ele seria o 14º dia. Isso. O período fértil é o 14º, tá? Do 11º ao 17º dia é o período Sim, fértil. 14º. Isso. Então, assim, ó, é só falar isso antes de fechar, que a gente está no último minuto da janela aqui. Seguinte, melhor, vamos fechar a janela e vamos voltar, tá? Que daí a gente volta com o tempo, não precisa fazer nada corrido, certo? Fechem aí e a gente volta. Dale.